Saúde a todos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Livro de Lucas, do capítulo 21, versículo 25 ao versículo 24 ao versículo 32. Para meditarmos nessa noite. Lucas 23, aliás, 21, Lucas 21, versículo 24 ao versículo 33. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos de gentios se cumpram, se completem. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra grande angústia das nações, em perplexidade pela agonia do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que subvirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão acabados. E então virão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse uma palavra: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós saberão por vós mesmos, e vedes as que perto estão, já o verão. Assim também vos, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo, está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém? A gente vê muitas mensagens, ultimamente, mensagens assim de autoajuda, de bênção, de conquista, de vitória, até louvores também que incentiva o crente, né, a correr pelas bênçãos financeiras, né? Uma vitória, em busca de alguma vitória, né? E a gente olhando aqui, a gente vê que Jesus nunca ensinou essas coisas ao povo, nem mesmo da porta. Ensina a obediência, a humildade e a busca pela salvação, né? E o que está nos avisando é que está próximo à sua vida. E pouco se vê pregar hoje sobre este assunto, a vida de Jesus. É o que mais o povo precisa se preocupar e estar atento, porque está perto. Os sinais já nos avisam, já são os prenúncios da sua vida, e dizendo que está perto os acontecimentos, né? Mas o povo parece assim, desapercebido, principalmente os que se chamam povo de Deus, né? Ainda a correria pela busca de muitas conquistas, né? De vida melhor, de vida boa, de bem-estar.
que isso é muito bom, mas para a vida de Jesus, ele diz aqui que a angústia se apoderará dos homens. Tempo de angústia. O terror cairá sobre o povo, pelo bramido do mar e das ondas. Há uma preocupação que nós precisamos ter. Onde será que nós estamos quando isso acontecer? Como nós estamos quando isso acontecer? Em que lugar nós seremos guardados pelo Senhor para isso acontecer? E estarmos sob a sua proteção. Será que a nossa preocupação está em estarmos se humilhando aos seus pés, reconhecendo a nossa fraqueza, fragilidade, ignorância, que muitas vezes ignoramos a palavra de Deus, os seus ensinamentos, a sua direção, porque se sentimos incomodados, felizes, estamos com saúde, trabalhando, ganhando e planejando, e Ele nos avisando que a vida está próxima. E para a sua vida, há muitas coisas acontecerem, muitos acatar. Há poucos anos tivemos aqui uma pandemia arrasadora, uma coisa tão terrível, era um terror. Os irmãos ainda se lembram, era um terror, era terrível. O medo se apoderou do povo, todas as nações, e no meio desse povo estava nós, os crentes, servos de Deus. O pavor estava sobre todo mundo. E passou. Aí o povo parece que se esqueceu que ali era um aviso, que não sabe como virá outra, da forma como venha, que irá acontecer. Por isso a recomendação da palavra é que estejamos preparados. Eu estava meditando na ignorância, na falta de humildade de muitos que se chamam povo de Deus, da intolerância de uns para com os outros. Porque parece que se os céus depender de crente humilde para ser povoado, vai ficar vazio. Porque o que tem mais é exaltado, prepotente, maliciosos, e aí os céus não vai ser povoado. Porque para lá precisa ser nas asas da humildade. O apóstolo Paulo nos recomenda sermos tão humildes de forma que considere os outros superior a si mesmo. Mas será que nós estamos aceitando isso? Que alguém seja superior a nós? Os nossos, que cada um tem o seu valor, tem o seu prestígio. Mas nós não queremos que alguém seja acima de nós, não queremos considerar que alguém, achando que é menor do que a gente, e é para estar lá no caso dele, não ser maior do que a gente. A humildade, o reconhecimento da outra pessoa ter o seu valor e tornar-se acima de si. Eu estava pregando domingo passado lá na nossa sede, Encontro da Família, e falando de princípios, princípios, como tem um provérbio, o camarada diz que o caminho feito de princípios chega ao caráter.
Esses princípios nós temos dois que não podemos abrir mão: princípio ético familiar e princípio ético cristão. Ético familiar que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós, com nossos antepassados, a nossa criação, como nos criaram e como nos ensinaram a educação, a humildade, como se comportar no meio dos outros e como respeitar os outros. Por isso que nós aprendemos, e isso é um princípio que não podemos abrir mão, que nós passaremos para nossos filhos, para nossos netos, né? Então, esse é um princípio que não podemos abrir mão: princípio ético familiar. Certo? E eu trabalhei com um engenheiro, e depois ele entrou em contato comigo, e eu observava a folha do Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte, o povo lá é um povo muito hospitaleiro, né? É um povo assim tão atacador. Eu vi a diferença, tá? E esse engenheiro, ele tratava as pessoas assim com muita humildade, né? Eu chegava com um jovem assim, que nesse rapaz aí, eu chamava seu fulano, o seu Zé, seu Francisco, seu Antônio, chamava com aquele respeito. Um jovem, uma criança, uma pessoa bem nova, e ele já maduro. Então, eu observando que ali é um princípio que ele aprendeu com a sua família. Princípio ético familiar. Né? Isso é muito bonito. Eu achava muito bonito aquilo, aquela forma como ele tratava as pessoas. Né? Ele era uma autoridade na obra, na construção, de engenheiro. A gente tratava com muito respeito. Princípio ético cristão. O que nós temos aprendido? Temos aprendido com os nossos líderes, pastores, né? Os mais antigos, passados. Tivemos o prazer de estar junto deles, né? De alguns deles, trabalhar com eles na obra do Senhor. Então, isso nós aprendemos a como entrar e sair no meio do seu povo, o povo de Deus. Né? E aprendemos como tratar as pessoas com a ética cristã, né? Como recebê-las e como tratar com as pessoas, os crentes, irmãos. Então, o que é realmente esta ética cristã? É a gente considerar os outros, cada um que tenha o seu valor e seja considerado, seja respeitado, seja honrado. Não podemos usar como um sapato de ferro para estar pisando sobre os outros, porque somos todos iguais, servos de Deus. E Deus é quem sabe o valor de cada um. Né? Eu sempre falo isso, que lá no céu, você não vai ver o Senhor chamar de pastor fulano de tal, a venda ali. Aí vem um reverendo tal, chama ele aqui. Né? Aí vem um apóstolo, lá vem ele aqui. Né? O bispo, chama ele aqui, lá vem ele. Bispo lá de tal. Você não pode ver isso. E vai ver, sabe o quê? O Senhor dizendo: servo bom e fiel. Aleluia, glória. Como tu foste fiel no povo, sobre muito te colocarei. Louvado o nome do Senhor. Servo bom e fiel, humilde, reconhece o seu lugar, a sua fragilidade. O que é aquilo que ele é feito? Um versículo que na Bíblia que sempre me chama a atenção, né? É aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela foi escondida no meio do povo, na multidão, se escondendo no meio do povo, até tocar nas vestes de Jesus. Enquanto isso, Jairo, príncipe da sinagoga,
relutava com a multidão para arrastar Jesus no meio deles e levar para sua casa, né? E ela não podia ser vista pelo povo, mas quando ela tocou nas vestes, foi curada. O Senhor disse: alguém me tocou. Mas, Senhor, todos te apertam, se roçam, tocam em ti, e diz: quem te tocou? Porque alguém tocou com fé, porque eu senti saindo do corpo virtude para curar. Aleluia. Aquele povo não tinha visto ela, porque disseram: todos se encostam em ti, tocam em ti. Ninguém viu ela. E ela era conhecida, que a cidade era pequena, Cafarnaum. Era pequena, o povo se conhecia, quase todos. E a história diz que quando Jesus chegava, num certo momento, a cidade toda vinha para encontrar com ele. Deixavam as casas vazias, todos vinham para se encontrar com ele. Então estava ali que ele conhecia ela também, mas ninguém viu ela. Aí o que sempre me chama a atenção isso, é que ninguém viu ela, porque todos estavam olhando para Jesus. E quando estamos olhando para Jesus, ninguém vê defeito nos outros. Ninguém vê problema nos outros, olhando para Jesus. Quando tira o olhar de Jesus e olha para os outros, vai ver os outros que nem você, cheio de defeito. Que é o que nós somos, é o que nós temos. É tão difícil para nós se apresentar diante de Deus, é ou não é? Como que eu vou me apresentar diante de Deus? O que eu vou levar para apresentar o Senhor? Não levo nada, senão pecado para apresentar Ele. A única coisa que nós temos a apresentar a Deus, toda vez que eu vou falar com Ele, é apresentar o pecado. É o que a gente tem. Foi a mesma coisa que Davi fez. Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. E não se dissesse: eu não tenho nada para apresentar, senão pecado. Então todos somos iguais, vários, cheios de defeito, porém temos que ter a humildade de reconhecer que somos frágeis, fragilizados, incompletos, imperfeitos diante dele, que é tão santo, tão perfeito, tão real, tão majestoso, e nós apenas umas fagulhas. E precisamos reconhecer isso e cair a seus pés e reconhecer que todos somos iguais. Ninguém merece mais perdão do que outro. O que merece é aquele que mais se humilha, o que mais reconhece a sua fragilidade e corre para Jesus. Esse realmente tem o seu perdão. O que não reconhece não terá o seu perdão, pois segundo a pesquisa levantada, quem leva ao inferno, a condenação, não é o pecado. E então pode pecar à vontade, não é o pecado, mas se não houver arrependimento, não haverá perdão. Não haver perdão, não há salvação. Então é a falta do perdão que a pessoa vai para o inferno, por causa dos seus pecados. Mas por causa dos pecados que não foram perdoados, não foi reconhecido, não se arrependeu, não reconheceu e não foi buscar o perdão aonde pode encontrar. Então o que é? A falta do perdão. Porque se fosse por causa do pecado, ninguém seria salvo. Mas se tem o pecado, mas tem o perdão, então tem a salvação. Louvado o nome do Senhor. E é exatamente o que Jesus fala do retorno, ou seja, da convenção. A convenção, o que é a convenção? É o retorno. É você vai em uma direção e volta a
A outra se arrependeu e voltou da direção que você ia, você fez um retorno. Então você fez o quê? Uma conversão. E se arrependeu e voltou atrás. Né? Voltar atrás é mudar de sentido. Né? Mudar de sentido. E às vezes, aqui a nossa Bíblia, ela é traduzida da língua do latim, né, e do grego. Não é tão assim como a gente possa entender. Tem horas que até a gente fica confuso. Porque quando Jesus disse assim, olha, se eu voltar, levarei vós para mim mesmo. Quer dizer, ele deixou a palavra em dúvida. Se eu voltar. Está em dúvida. Mas por quê? É a tradução, não é o que Jesus falou assim. Né? Você botar do original, você vai ver bem diferente. Jesus não vai deixar uma palavra duvidosa para a gente. Se eu voltar. Não, ele disse, eu voltarei. Né? Então veja bem, o que é realmente voltar atrás? O que é arrepender-se? Deus se arrepende? Pode até a gente encontrar uma contradição, e quando o profeta Balaão disse que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa, aí colocou uma trava aí, né? Ponto final. Mas, quando Jonas entrou em Nínive e começou a pregar de rua acima, rua abaixo, e o povo ouvindo a mensagem, chegou aos ouvidos do rei, o rei chamou toda a nação e se arrependeram, jejuaram e fizeram um propósito, e a Bíblia diz aqui que Deus também se arrependeu do mal que ia fazer. Né? Se arrependeu do mal que ia fazer. Aí então, há uma contradição, se Deus não se arrepende ou se Deus se arrepende. Certo? Mas o que acontece? Tradução da palavra. E arrepender-se quer dizer mudar de sentido. O que Deus fez muda o caminho, muda a situação. O que aconteceu comigo, ele mudou a situação, mudou o caminho de Jonas, muda a rota. Esse é o arrependimento de Deus, que é mal explicado, mal traduzido para a gente, né? Que Deus não se arrepende, mas ele muda o sistema. Ele é o dono de tudo, faz como ele quer. E quem somos nós para questionar? Né? Louvado o nome do Senhor. Bom, bramido do mar e das ondas. Mas aqui logo no versículo 24: cairá o fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisado pelos gentios, até os tempos dos gentios se completam. Tá? Olha, preste bem atenção. Jerusalém ainda não está no poder do povo de Israel. Está dominado pelas nações. A profecia que Jesus falou nesse dia ainda está se cumprindo. Jerusalém está sendo pisada pelos gentios. É considerada a cidade das nações. Todas as nações podem chegar lá e visitar e não tem impedimento. E está sendo ainda uma parte predominada pelos muçulmanos. Esse povo muçulmano, a maioria deles é dos árabes, começou pelos árabes, e os árabes todos são os descendentes de Ismael, filho de Abraão. Eles estão também monoteístas, né? Monoteístas, quer dizer, um povo que acredita num único Deus, são monoteístas, como é também o povo de Israel,
e como é a igreja. São três religiões consideradas monoteístas, certo? Islã, Israel e a igreja, o cristianismo, né? Os cristãos, certo? Porque acredita em um só Deus. Então esse povo que acredita em um só Deus, porém mudar o nome, que chama Alá, os muçulmanos, quer dizer, o Islã, mas eles são descendentes de Abraão. Ele luta até a morte, porque se chamam filhos de Abraão. Né? Eles querem a mesma herança que Isaac teve. Então eles querem também a mesma herança. Então o que eles fizeram? Construíram o templo, a mesquita lá no local onde é o templo de Jerusalém. Que se acham no direito, são descendentes de Abraão. Aí por lá também, Jerusalém, cidade de Deus. Eles são também monoteístas, servem ao mesmo Deus, porém de uma forma diferente, mas considera o único Deus. Então está lá, olha, esse tempo ainda não se completou. Por que nós estamos falando isso? Porque o tempo do gentio ainda não completou, está próximo, certo? Quando Jesus diz assim, olha, aparecerão sinais do sol, das estrelas, né? Cairão muitos ao fio da espada. Então, quando eles caíram ao fio da espada, foram dispersos por toda a terra, por todas as nações. Chama-se o tempo da diáspora. Os judeus foram espalhados por todas as nações. No ano de 1948 começou a juntar de volta para a sua terra. Quando chegaram de volta na terra de Israel, certo? Onde ele para edificar o seu território, aí não puderam mais conquistar toda a sua terra que tinha sido tomada no tempo de Josué, certo? Porque quando Abraão chega em Canaã, sai lá de Padã Arã, lá próximo da terra do Golfo Pérsico, quando ele chega em Canaã, aí chegou no meio da sua parentela. Por quê? Canaã, aquele povo que habitava ali, era descendente de Cã, certo? Filho de Noé. E o Abraão, filho de Sem, ou seja, bisneto de Sem. E Canaã era neto de Noé. E Abraão, bisneto ou tataraneto de Noé, certo? De Sem, da família de Sem. E Canaã, da família de Cã, era filho de Cã. E esse povo que habitava ali eram os netos eram os parentes de Cã, certo? Então Abraão chegou no meio da sua parentela, porém tudo desconhecido, e não o receberam assim de bom grado. Foi preciso comprar, eles estavam comprando território e território, comprou até um local para sepultar Sara quando ela morreu. Comprou um território lá para onde tinha uma gruta, e ele sepultou ela ali, dali passou a ser a sepultura dela, dele e da sua família, certo? Mas ele comprou do Eteu, aquele homem que morava ali em Canaã, certo? E ali eles foram comprando, depois o Isaac foi comprando mais, depois Jacó foi comprando mais, e quando eles voltaram para o Egito, tinha muitas terras que eles já tinham comprado. Quando eles voltaram para tomar posse das suas terras, aquilo ali tudo eles tinham comprado. Era deles, né? Então eles já tinham comprado, era de Abraão, era de Isaac, era de Jacó, né? Da sua descendência. Então eles já tinham comprado parte daquelas terras, e a outras eles tomaram, Deus mandou que eles tomassem mesmo. Quando eles voltam da diáspora, aí não tinha mais condições de eles se apossar de toda aquela terra. Ali estava a Jordânia, estava a Cisjordânia, todos aqueles territórios ao redor, era tudo de Israel. Agora já não podia mais entrar porque deram o nome de Palestina, né? Então, o que fizeram? Se juntou-se a ONU e deu a Israel 18% do seu território. E toda a terra que era deles, eles só puderam ganhar agora 18% da sua porção, né? Ou que pertenceu agora a Israel. O estado ficou tão pequeno que é igual ao estado de Sergipe aqui do Brasil, né? O menor do Brasil é o Sergipe, e assim é o tamanho do estado de Israel.
mas é considerado uma das maiores potências do mundo. Uma das maiores potências do mundo. Mas Jerusalém ainda está sendo pisada pelos gentios. Até que se complete esse tempo, ainda tem muita coisa a acontecer. Precisamos estar mais na presença do Senhor. Se quebrar mais diante de Deus. Quebrantar-se diante de Deus. E até um louvor que quebra de novo e faz um vaso novo, né? Será que nós queremos ser um vaso novo? Porque para ser um vaso novo tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Será que nós queremos ser quebrados? Ou queremos ser um vaso novo só pintado? Só de fachada. Só para a pincelada ali já. Aí é aquele ditado, está novo e velho. Fora está novo, mas por dentro está velho. Então é preciso ser quebrado de novo para fazer o valor. Amém? Vamos celebrar a ceia?